Nas colinas do leste do Kentucky, havia lugares que nemos mapas usavam nomer. Eu cheguei lá como que me atravessa limiar proibido, e até hoje, enquanto escrevo estas linhas à luz fraca de uma vela, sinto o cheiro da terra molhada e do vento que não carrega respostas. Era uma região esquecida, quase apagada pela própria história, onde a nevoa se arrastava pelas manhas e ocultava trilhas abertas por mãos calejadas e medo antigo. Pineholo, assim chamavam, uma comunidade tão pequena que podia caber inteira no pátio de uma igreja, mas guardava segredos amplos como a noite. Dizem que o tempo lá era diferente, como se cada minuto estivesse misturado com lamentos que vinham debaixo do solo. Eu vi marcas de fogueiras antigas, pilares queimados até o amago, e ouvi histórias sussurradas de famílias inteiras que se apagaram sem deixar rastro. Havia registros oficiais, nenhum. Havia boatos, milhares. A verdade se escondia entre as páginas esquecidas do diário de um pastor e o medo nos olhos de quem sobreviveu. Aquilo que se dizia santo, eu viria a descobrir, servira de palco para atos que fariam o mais duro dos homens estremecer. Quando comecei minha travessia, velho me disse que quem buscava respostas em Pineholo não voltava igual. Lembre-se, ele murmurou, segurando meu braço. Alguns segredos foram enterrados para sempre, e por uma boa razão. Não ouvi. Eu precisava saber. Minha vida inteira eu fui guiado por registros antigos, datas exatas, nomes completos. Mas ali entre os vales sombrios encontrei algo que não cabia em livro algum. Foi no entardecer de 15 de novembro de 1834 que eu os vi pela primeira vez. O reverendo Ezekiel Morrison vinha a pé, a capa puida, as botas lamacentas. Ao seu lado, duas meninas de 9 anos, idênticas como reflexos de espelho, mas havia nelas algo que me fez virar o rosto, como quem teme olhar o sol de frente. Eu estava perto do alpendre da velha igreja de madeira, e lembro de notar que o vento havia parado. Nenhum pássaro cantava, apenas o som dos passos deles ecoando nas tábuas gastas. Aquela noite, eu soube que Pineholo não era apenas uma aldeia perdida. Era relicário de pecados, altar erguido sobre ossos, e as crianças que chegavam carregavam palavras que nenhum adulto ali estava preparado para ouvir. Eu anotei tudo, cada expressão, cada silêncio, porque compreendi cedo demais. O que estava para ser revelado me obrigaria a confrontar o que eu mais temia, que a fé e o horror, às vezes, dividem o mesmo teto. Quando as portas ranquentes se abriram para recebê-los, senti o cheiro de fumaça antiga, como se o passado estivesse espreitando por entre as vigas. E mesmo antes de qualquer palavra, algo em mim presentiu. Pineholo iria quebrar suas próprias correntes naquela semana, e os gritos mudos dos mortos encontrariam voz. Eu observei quando Ezequiel parou no pátio estreito, limpou o suor do rosto com a manga do casaco e puxou levemente uma das meninas para perto dele. Rebecca, percebi depois, tinha nos olhos brilho inquietante, quase travesso, como que me escuta conversas que ninguém mais pode ouvir. Rachel, por sua vez, olhava para os degraus de pedra com uma serenidade que me gelou a espinha. Era o tipo de criança que parece carregar lembranças que não viveu. O pastor Phillips, meu antecessor naquele altar, estava à porta. Vi sua expressão hesitar entre o alívio e receio que ele não soube disfarçar. Reverend Morrison, sejam bem-vindos a Pineholo, disse Phillips com tom cerimonioso, mas a voz tremia. Eu estava perto o bastante para ouvir o ranger de seus dentes enquanto falava. Ezequiel inclinou a cabeça em sinal de cortesia, mas seus olhos percorreram o entorno como quem mede uma terra antes de construir nela. Havia em seus gestos uma tristeza antiga e percebi as marcas de viagem nos dedos ressecados, nos juelos das calcas costurados tantas vezes. Aquela não era uma visita qualquer. Era homem que atravessara vales e riachos com algo mais do que sermos na bagagem. Senhor Phillips, agradecemos a hospitalidade. Respondeu Ezequiel com voz cansada, mas firme. Minhas filhas estão exaustas. Aceitamos qualquer abrigo que Deus les inspira a oferecer. As que meias não falaram de imediato. Ficaram ali, pequenas diante da fachada escurecida da igreja, como se estivessem lendo palavras invisíveis nas tábuas gastas. O silêncio delas pesava mais que o vento frio que nos envolvia. Phillips fez gesto para que entrassem. Ao atravessarem a porta, o cheiro de madeira, úmida e de velhas rezas pareceu se intensificar.
Naquela noite, enquanto eu ajudava a servir uma soparala ao redor de uma mesa estreita na casa paroquial, a luz das lamparinas tremia nas paredes, as vozes eram quase sussurros. Rebecca observava a esposa de Phillips com atenção em comum, e então falou. Suas rosas na cerca leste, elas voltaram a florescer, não voltaram. Disse com a naturalidade de quem comenta o tempo. A mulher engasgou com a cólera e sentiu ar-se. Retirar do cômodo, só anos depois soube que 3 verões antes uma praga quase destruíra o jardim dela, segredo guardado a 7 chaves, e ali estava aquela menina recém-chegada de terras distantes, trazendo o passado à mesa como se fosse trivial. Phillips tentou esconder o tremor na mão. Eu, no entanto, percebi naquele instante que não se tratava apenas de pregador viajante com filhas curiosas. Algo vinha com eles. Algo que eu, com toda minha vida dedicada a registros e fatos, não saberia nomear. Lembrou-me de Ezequiel inclinando a cabeça hemorraca ou silenciosa, e as gemeas fechando os olhos em sincronia perfeita, como se compartilhassem mesmo pensamento. O silêncio prolongado da casa ecoou em mim como presságio. Pinhollow estava prestes a ser despido de suas mentiras mais antigas. E, ainda naquela primeira noite, quando saí para respirar o argelado, olhei para as colinas e juro ter ouvido canto distante, frágil, que não vinha de garganta humana. O vento trouxe comigo arrepio que não me deixou dormir. A madrugada em Pinhollow não conhecia silêncio absoluto. Havia sempre ranger das árvores, suspiro da terra, mas naquela noite, depois do jantar, parecia que tudo contivera a respiração. Eu fiquei acordado, escutando o som suave das meninas se virando na cama improvisada. Ezequiel havia se ajoelhado diante do fogo quase extinto, murmurando oráculos que não reconheci. Seus lábios tremiam com palavras tão antigas que pareciam vir de catecismo esquecido. Quando o galo cantou antes da aurora, eu já estava de pé. Fui à cozinha pegar água e encontrei Phillips encostado à porta, olhando o horizonte pálido. Ele parecia menor do que o homem que conheci meses atrás, como se a noite tivesse roubado parte de sua forca. Elas sonharão de novo, não sonharão? Perguntou ele, a voz carregada de medo. Ezequiel suspirou agitando a capa nos ombros. Elas sempre sonham, mas esta noite foi diferente. Disse-me Rachel que viu altar e pedaço de pano azul. Não sei o que significa, mas elas acordaram correndo. Rebecca surgiu na porta, os cabelos emaranjados, e os olhos brilhando como saber que nenhuma criança deveria carregar. Olhou diretamente para Phillips, e eu juro que viu o pastor estremecer. Debaixo da terceira tábua do altar, disse ela a voz clara, sem titubear. O Senhor guarda algo lá, não guarda? Algo que não deveria. O ar pareceu sumir. Eu senti o peso daquela frase no peito, como se alguém tivesse arrancado o último segredo de cofre trancado. Phillips tentou se recompor, mas a mão que segurava o breviário tremia. Rachel, mais tímida, deu passo à frente. E marrom, embrulhado num cobertor de bebê. Seus olhos se fixaram nos de Phillips como se estivesse lendo sua alma. Cobertor azul. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede de madeira. Eu fiquei paralisado, perguntando a mim mesmo como poderiam saber. Aquele segredo era dele e apenas dele, vício escondido, uma garrafa esquecida sob altar consagrado. Eu ouvi o gemido baixo de homem despido diante de seu próprio abismo. Ezequiel não disse nada, apenas segurou as mãos das meninas, como se aquilo fosse algo que ele já testemunhara muitas vezes. O fogo rangueou, jogando sombras tortas na parede. Foi nesse momento que percebi. Pinhollow estava sendo examinado por olhos que não eram deste mundo. O altar, a igreja, a comunidade inteira estavam prestes a ser despidos de suas camadas, e não havia como deter o processo. Phillips caiu de joelhos diante das crianças. Deus me perdoe, murmurou, e suas lágrimas caíram sobre o assoalho, misturándose ao pó antigo da igreja. Eu desviei o olhar, porque senti vergonha alheia, mas também estranho alívio, como se finalmente algo preso há anos estivesse se libertando. A manha seguiu gelada. As meninas comeram pão duro e queijo como se nada tivesse acontecido. Porém, enquanto a luz atravessava a janela estreita, eu não pude deixar de notar como Rebecca olhou ao redor da casa, atenta a cada objeto, cada sombra, como quem escuta vozes presas nas paredes. Eu sabia,
naquele instante, que aquilo era só o começo, e que Pinejolo não seria mais o mesmo depois do terceiro dia. O sol mal havia subido quando a notícia correu pela vila estreita. Alguns moradores viram Phillips, o homem que sempre mantivera a postura firme, andar com passos incertos em direção à igreja, e o seguia à distância, sentindo que algo ainda mais profundo iria emergir. As tábuas do piso rangiam sob seu peso, e o altar parecia menor à luz fraca da manha. Foi ali, sob aquela terceira tábua, que Philip se ajoelhou com mãos tremulas e retirou uma garrafa embrulhada num pedaço de tecido azul, rasgado e gasto, mas reconhecível. Cobertor infantil. Ele a ergueu para o ar frio como se fosse cadáver. O cheiro de álcool velo se espalhou pelo ambiente, misturándose ao cheiro de madeira antiga. Eu fiquei imóvel, ouvindo o ranger da igreja, como se as paredes estivessem cientes do que se passava. Phillips chorou silenciosamente, e eu vi naqueles olhos o reflexo de alguém que carregava culpas maiores do que qualquer ser humano deveria. As queimas apareceram na porta, lado a lado, quase etéreas. Rebecca falou primeiro. Não é só a garrafa, pastor. Há coisas aqui que respiram mesmo enterradas. Rachel, com voz suave, completou. Elas querem ser ouvidas. Senti a temperatura cair. O eco de vozes infantis atravessou minha memória, embora o ar estivesse silencioso. Ezequiel, ao fundo, fechou os olhos e começou a recitar salmo que eu não reconheci. O som ecoou como uma prece para mortos esquecidos. Phillips guardou a garrafa de volta, mas não no esconderijo. Colocou-a no altar como se fosse uma oferta de arrependimento. Então, sem dizer palavra, retirou-se para a sacristia, deixando-me sozinho com as meninas. Elas caminharam lentamente pelo corredor central, seus pés pequenos quase não fazendo barulho, até pararem diante da cruz de madeira entalhada pelos fundadores de Pinejolo. E aqui, disse Rebecca, tocando levemente o pedestal da cruz. Foi aqui que o primeiro grito ecoou. Os degraus ouviram as vigas também. Murmurou Rachel, os olhos fixos no chão, e até hoje eles lembram. Eu me senti intruso, alguém que vira demais. Aquelas palavras simples carregavam peso secular como se portal tivesse sido aberto. E, num lampejo, minha mente se encheu de imagens que não eram minhas, mãos sujas de sangue, velas apagadas às pressas, rosto infantil com olhos arregalados. Eu recuei tonto, e Ezequiel segurou meu braço antes que eu caísse. Voce também ouviu. Sussurrou ele. Eu apenas assenti incapaz de falar. Naquele instante compreendi que Pinejolo não era apenas uma aldeia com segredos. Era altar de memórias vivas, onde o passado se recusava a ficar enterrado. Quando saímos, o vento soprou com força pelas colinas, e eu juro ter ouvido sussurro, como se as vozes perdidas agradecessem por alguém finalmente escutá-las, mas o peso dessa revelação me acompanharia pelo resto do dia, enquanto mais segredos começavam a se revelar nos rostos pálidos dos moradores que nos esperavam do lado de fora. O sol ainda estava baixo quando os primeiros fiéis começaram a chegar para o serviço matinal. Eu fiquei no canto, como sempre fazia, observando cada gesto, cada olhar. O sermão de Ezequiel naquela manhã foi firme, mas não era isso que pairava no ar. Havia uma tensão latente, pressentimento de que algo maior estava prestes a acontecer. As meninas sentaram-se na primeira fila, mãos entrelaçadas, olhos atentos demais para crianças de 9 anos. Quando o culto terminou, ninguém saiu. Foi como se a congregação sentisse instintivamente que aquela manhã não terminaria em bênçãos simples. Rebecca levantou-se primeiro, aproximou-se de Samuel Turner, fazendeiro robusto conhecido por doar sacos de milho à igreja. Ela ergueu o rosto e disse num tom quase doce: Senhor Turner, o dinheiro que o senhor tirou da bandeja de coleta pode ser devolvido ainda hoje. Não é tarde para fazer o certo. O silêncio caiu pesado. O rosto de Turner empalideceu como cera. Ele tentou rir, mas a voz falhou. Sua mão apertou a aba do chapéu, e todos os olhares se viraram para ele. Eu senti frio na espina. Eu sabia, e todos ali sabiam. Aquilo não era invenção de criança. Ele tropecou nas palavras, dizendo que era mal-entendido, mas o tremor nas mãos o denunciava. Antes que alguém pudesse reagir, Rachel se voltou para Martha Whitfield, a viúva idosa que vivia numa casina atrás do cemitério. Sua voz era mansa, mas firme. Seu marido não morreu no acidente como trator? Não é verdade? Ele ainda escreve cartas para a senhora do Missouri,
As cartas estão escondidas na caixa de costura, ou som de prato caindo e com no salão, a mulher levou as mãos ao peito e se sentou bruscamente, lágrimas brotando. Os murmúrios começaram, a igreja inteira se transformando num caldeirão de segredos revelados. Eu vi o Dr. Reis, que sempre se vangloriava de sua reputação, empalidecer quando Rebecca sussurrou sobre o paciente que morreu por falta de cuidado. Vi a família Miller se encolher ao ouvir Rachel falar do filho escondido no sótão, menino com mente simples que nunca virá a luz do dia. A cada frase era como se as paredes da igreja absorvessem séculos de mentiras e agora as devolvessem com juros. O ambiente tornou-se sufocante. Ezequiel não tentou deter as filhas, apenas as observava, olhos marejados de dor e orgulho silencioso. Eu sentia meu coração bater mais rápido, como se estivesse ouvindo tribunal invisível ditar sentenças. Quando Rebecca se aproximou de mim, senti meu estômago se contrair. Mas ela apenas colocou a mão sobre a Bíblia no meu colo e sorriu com uma ternura quase impossível. Você escreve para que a verdade não morra. Continuo. Não deixe que enterrem de novo. E então, como se nada tivesse acontecido, elas voltaram para o banco, deixando atrás de si uma congregação. Devastada, homens e mulheres olhando uns para os outros com olhos arregalados. En aquele instante, sob a luz que atravessava os vitrais rachados, eu soube que aquilo era sua superfície. Ainda havia nome antigo a ser pronunciado, uma ferida muito mais profunda prestes a ser aberta. Ninguém usou sair da igreja naquele instante. Era como se cada revelação tivesse rasgado, pedaço de tecido invisível que mantinha Pine Hollow de pé. Eu sentia o cheiro da madeira úmida misturado ao suor frio dos fiéis, cheiro de medo antigo e resignação. Foi então que Rebecca voltou a se levantar, lentamente, os cabelos castanhos refletindo a luz pálida do vitral, e disse com a mesma voz calma de quem recita uma oração. Mas não são apenas os segredos de voces, há nomes enterrados aqui que nunca deveriam ter sido esquecidos. Rachel se aproximou do altar, passou os dedos pequenos pelo entalhe da cruz, sem olhar para ninguém, sussurrou. A família Whitman não morreu num incêndio. Eles morreram aqui dentro. Vocês sabem disso. O ar da igreja pareceu se contrair. O ancião Thompson, homem curvado pelo tempo, deixou quero rinário de suas mãos. Eu, que sempre registrara tudo em cadernos, percebi que meu lápis tremia. Todos conheciam a história oficial, uma tempestade, uma casa consumida pelas chamas, 4 corpos enterrados com cerimônia. Mas as meninas falavam como testemunhas e isso fez minha pele arrepiar. Phillips ao meu lado, começou a balbuciar oráculos, como se pudesse afogar as palavras delas com salmos. Mas Rebecca não parou. Faith Whitman tinha uma marca no ombro esquerdo, Hope no tornozelo direito. Quando morreram, Faith vestia o vestido azul de domingo, Hope estava de camisola doente. Vi a esposa do ancião Thompson tapar a boca com a mão, os olhos marejados de lembrança. Ninguém havia dito isso a elas. Ninguém sequer mencionava as meninas Whitman havia décadas. O silêncio que se seguiu foi grito contido, e então Rachel completou. Elas se esconderam atrás do altar, mas foram encontradas. E os degraus ouviram tudo. O murmúrio se espalhou, pessoas trocando olhares desesperados. Homem robusto, Samuel Turner, gritou tentando romper a tensão. Boba Gem, isso é Boba Gem de criança. Mas até sua voz falsa, porque nos rostos mais velhos eu vi o peso de quem sabia. Senti uma vertigem. Aquelas palavras trouxeram à tona rumores que ouvi quando cheguei, noites em que sons de choro ecoavam na igreja, manchas de sangue que nunca saíram do assoalho. Eu quis falar, mas minha garganta estava seca. Ezequiel se manteve imóvel, mãos cruzadas, o semblante de quem já viu comunidades ruírem sob o peso da própria consciência. As meninas, agora lado a lado, fecharam os olhos como se ouvissem alguém chamando. Rebecca ergueu a cabeça e, num sussurro que percorreu cada banco, disse: Elas não querem vingança, querem ser lembradas, querem que a verdade finalmente respire. Eu olhei ao redor, vi homens duros com lágrimas nos olhos, mulheres rezando com os lábios silenciosos e senti o chão debaixo de nós, aquele piso antigo, como se pulsasse com histórias enterradas. Pela primeira vez desde que cheguei, entendi que não era apenas caso de segredos humanos, havia algo ali que a própria terra guardava e que agora, através da voz de 2 crianças, exigia ser libertado. O vento soprou através das janelas tortas como suspiro de alguém que finalmente encontra coragem para falar.
Yo permaneci sentado, as mãos crispadas no meu caderno, enquanto as gemeas avancavam mais passo pelo corredor central. Suas sombras pequenas se projetavam longas sob a luz vacilante das velas, e a sensação era de que dois tempos diferentes se sobrepunham. O presente é algo antigo demais para ser lembrado sem dor. Rebecca ergueu o rosto e, como tom quase cerimonial, começou a narrar detalhes que me fizeram estremecer. Não eram apenas datas ou nomes, eram imagens vívidas, como se ela estivesse descrevendo algo visto com os próprios olhos. Faith tinha medo do escuro, mas naquela noite a luz da lamparina apagou. Algo em piso forte atrás do altar, e ela segurou a boneca de madeira do pai. Disse Rebecca, os dedos miúdos tracando o ar como se tocassem objetos invisíveis. Rachel complementou sem hesitar. Hope tossia sem parar, e alguém disse que elas iam gritar, que iam contar. Então a lamparina caiu, mas não houve incêndio. Só o silêncio depois do golpe. Soluco escapou de uma mulher ao fundo. Eu vi o doutor Reis empalidecer, o ancião Thompson fechar os olhos com forca, como se tentasse bloquear as palavras. A cada detalhe, a atmosfera se tornava mais densa, como se as próprias tabuas do chão absorvessem a dor das memórias revividas. Eu não sei quanto tempo fiquei ali ouvindo. Rebecca descreveu o cheiro de óleo queimado, a voz de homem implorando para ninguém fazer aquilo, e Rachel descreveu o último suspiro das meninas antes de tudo se tornar escuridão. Ninguém mais ousava interromper, até mesmo Samuel. Turner, antes tão altivo, tinha as mãos unidas em prece muda. Foi nesse instante que senti algo estranho, como se uma brisa gelada me atravessasse e eu pudesse, por segundo, ouvir risadas infantis vindas do coro alto. Não eram risadas felizes, eram fragmentos de uma lembrança que não me pertencia. Eu me apoiei no banco para não cair, e ao lado percebi Phillips como olhar perdido, lágrimas correndo livres pelo rosto. Meu Deus, ele murmurou, mas a voz morreu na garganta. Ezequiel aproximou-se das filhas, mas não para detê-las. Apenas se ajoelhou ao lado delas, como sacerdote diante de altar invisível. Ele entendeu, assim como eu entendi, que aquelas palavras não eram invenção. Eram fragmentos de passado sufocado agora, escorrendo pelas paredes daquela igreja como água infiltrada. Quando Rebecca finalmente se calou, o silêncio foi absoluto, o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de medo, de lembrança, de algo que não cabe em explicar. Ela olhou em volta e disse, baixinho, elas ainda estão aqui, não descansam, não enquanto a verdade não for dita por completo. Senti arrepio percorrer cada centímetro da minha pele. A história que eu havia vindo registrar não era apenas sobre pregador e suas filhas. Era sobre fantasmas que falam porque musa escutar. E eu agora estava no meio disso, incapaz de fingir que nada ouvira. A tarde caiu sobre Pineholo como peso estranho, como se o próprio se hesitasse em continuar girando. Eu me tranquei por alguns minutos no pequeno quarto ao lado da sacristia, tentando organizar os nomes, os detalhes, mas as palavras das meninas ecoavam mais alto que qualquer anotacao. Quando sai, o pastor Phillips estava inclinado sobre uma pilha de papéis amarelados, o rosto banhado pela luz dourada do entardecer que entrava pela janela estreita. Eu precisava ver por mim mesmo, disse ele, a voz rouca. O diário do pastor Moreires. Eu nunca tive coragem de abrir as páginas manchadas no fundo do baú. Ele deslizou para mim caderno de capa de couro gasta. As letras tremiam sob minha visão, como se cada palavra carregasse o peso de segredo proibido. Comecei a ler em silêncio. Jacob Whitman descobriu coisas que não deveria. Falou alto demais. A reunião se estendeu noite adentro. Thompson dizia que a verdade destruiria a aldeia. Parei. Meu coração batia tão forte que senti dor no peito. Eles sabiam. Eu disse mais para mim mesmo do que para Phillips. Eles sabiam exatamente o que aconteceu. Continuo, pediu o pastor, e então ouvi os passos leves atrás de mim. Rebecca estava ali, como se tivesse surgido da sombra. E Rachel logo ao seu lado, segurando pedaço de renda antiga nas mãos. Faith mostrou o lugar em sonho, disse Rebecca, apontando para o canto onde uma pedra da fundacao se sobressaia. O diário não estava escondido por acaso. Phillips empalideceu. Juntos empurramos a pedra solta e encontramos outro pacote de folhas enroladas em pano grosso. As letras estavam borradas, mas li o suficiente para sentir náusea. O conselho decidiu. Jacob não pode ser vivo. Que o Senhor tenha piedade de nossas almas.
Rachel olhu para mí me dice numa serenidade que parecia mais velha do que o corpo dela. O sangue está misturado com as pedras. Eles rezaram por cima e pensaram que bastaria, mas nos subimos. Senti as paredes fecharem-se ao meu redor. O cheiro de mofo, o vento frio, o silêncio lá fora. Tudo parecia parte de um pacto que se desfazia. Philip segurou o diário como quem segura uma prova de acusação e caiu sentado na cadeira, encarando o vazio. Eu me arrolhei perto das meninas, incapaz de segurar as perguntas. Como vocês sabem tudo isso? Porque vocês? Rebecca me olhou com olhos que refletiam coisas que eu jamais entenderia. Porque elas nos contam. Às vezes em sonhos, às vezes enquanto estamos acordadas. Elas não querem se vingar, só querem que alguém as uca. O sol se punha quando terminamos de ler o último trecho do diário. Os sons da aldeia pareciam distantes e reis. Eu senti na garganta. Não era só sobre crime do passado, era sobre uma fundação inteira construída com silêncio e medo. E agora, pedaço por pedaço, as meninas Morrison estavam arrancando cada tijolo podre à vista de todos. Quando deixamos a sacristia, o ar noturno trouxe o cheiro da terra úmida e de folhas secas. Eu olhei para as gemeas, caminhando lado a lado, e tive a sensação incômoda de que, em algum lugar além das colinas, outras vozes começavam a despertar, esperando também serem ouvidas. O terceiro dia começou com uma nevoa quebrada que engoliu as colinas e fez a igreja parecer navio perdido no mar. Eu estava à porta quando ouvi o tropel de cavalo solitário. Homem bem vestido, barba bem aparada, desceu e se apresentou como Thomas Brennan, advogado de Lexington. Seus olhos cinzentos eram de quem não se impressiona fácil, mas ao me explicar a razão de sua vinda, percebi que aquele forasteiro carregava perguntas que poderiam incendiar o que restava da calma em Pinholo. Estou rastreando bens de senhor chamado Marcos Webb, disse Brennan, puxando maco de papéis de sua pasta. Ele desapareceu nestas terras em 1819 com uma quantia considerável. Cartas familiares citam relógio de ouro com iniciais gravadas. ¿Sabe algo a respeito? Antes que eu pudesse formular resposta, Rebecca apareceu ao meu lado como sopro. Olhou para Brennan com aquela tranquilidade desconcertante e falou como quem conta uma história doméstica. O relógio dele tem uma rachadura no vidro. Ele deixou cair quando caiu do cavalo. A boca de Brennan se abriu sem som. Ele apertou os papéis como quem tenta segurar algo que escapa. Como você sabe disso? Essa informação está apenas numa carta privada entre ele e o irmão. Rachel surgiu logo atrás, a voz suave como vento. O relógio está enterrado atrás da igreja, junto com a rodeia do cavalo e a bolsa de couro. Foi o ancião Thompson que escondeu. Nos vimos quando Faith mostrou no sonho. O advogado virou-se para mim, olhos arregalados. Isso é algum tipo de truque. Eu não soube responder. Apenas senti o frio subir pelas costas. Porque entendi. Se aquilo fosse verdade, seria a primeira prova física de que as vozes das gemeas vinham de lugar impossível. Brennan pediu homens para cavar imediatamente. O ancião Thompson apareceu na soleira da porta, apoiando-se no bastão, o rosto rígido como pedra. Vocês não entendem o que estão fazendo, sussurrou ele. Não desenterrem o que deve permanecer coberto, mas Brennan não recuou. Reuniu voluntários e juntos avancaram para o terreno atrás da igreja. Eu os segui, sentindo cada passo como sacrilégio. As pás cortaram a terra úmida, o som metálico ecoando nos vales silenciosos. Rebecca e Rachel ficaram lado a lado, observando em silêncio, como sacerdotisas antigas guiando ritual. De repente, a pá de homem bateu em algo duro, escoaram a terra e ali estava, relógio de bolso, manchado pelo tempo, vidro rachado, as iniciais gravadas com delicadeza. Ao lado uma redea apodrecida e uma bolsa de couro cujo cheiro antigo subiu como fantasma. Brennan caiu de joelhos, lágrimas nos olhos, segurando o relógio como relicario. Não pode ser exatamente como descrito. Os murmúrios se espalharam e eu vi Thompson afastar-se. As mãos trêmulas, a respiração pesada. Foi então que percebi algo mais profundo. Se as meninas estavam certas sobre Marcos Webb, estavam certas sobre tudo. O solo de Pineholo guardava mais do que memórias. Guardava corpos, histórias e crimes que agora começavam a sangrar de volta para a luz do dia. Eu olhei para Rebecca e ela sorriu de leve, mas não era sorriso infantil. Era o sorriso cansado de alguém que carrega verdades demais para sua idade.
En aquel instante compreendí que o peso daquela revelação ainda era apenas o início do abismo que se abriria sob nossos pés. O seu carregado trouxe uma chuva fina enquanto a escavação continuava, e cada padetera lancada para o lado parecia arrancar pedaço da história proibida de Pine Hollow. Os homens cavavam em silêncio, apenas o som metálico das pás e o gotejar constante do telhado quebrado acompanhavam o trabalho. Eu anotava tudo, mas sentia que minhas palavras jamais dariam conta do peso daquele instante. Brennan segurava o relógio de ouro como juiz seguraria veredito, e as gemeias permaneciam imóveis, olhos fixos no buraco que se aprofundava. Jamais, disse Rebecca de repente, se merguer a voz. A bolsa está mais funda, perto de uma raiz grossa. Seguiram suas instruções como se ela fosse guia antigo, e então surgiu a bolsa de couro, apodrecida, com moedas corroídas e pedaços de papel ilegíveis. Thompson, sentado numa pedra próxima, deixou escapar gemido rouco. Era como se aquela terra estivesse devolvendo não apenas objetos, mas também sua própria culpa acumulada. Rachel então falou olhando para o ancião. O senhor sonha com Marcos Webb toda noite. Não ele pede para ir embora. Ele chora pedindo perdão. Thompson fechou os olhos com forca, os dedos apertando o bastão até brancos. Eu ouvi seu sussurro quebrado. Eu só queria salvar minha família. Não sabíamos que ele lutaria. As palavras dele pairaram na chuva enquanto Brennan ergueu a mão, exigindo silêncio. Isso confirma tudo. Seus olhos cinzentos fitaram o pastor Phillips. E se essas crianças têm mais a dizer, precisamos ouvir. Ezequiel caminhou até as filhas, puso as mãos calejadas nos ombros delas e disse baixinho: "Contem-se o que for necessário. Vocês já carregam demais." Rebecca respirou fundo. Não é só Marcos Webb, são mais 10. Alguns estão no pouco da minha velha, outros no riacho do diabo, e 3 estão sob o chão desta igreja. As palavras bateram em mim como trovão. Sob o chão onde rezávamos, onde crianças foram batizadas, onde enterros foram celebrados, havia ossos de homens que jamais tiveram funeral. A chuva engrossou, e sentiu. Cheiro de terra molhada misturar-se ao cheiro de ferro antigo que subia do buraco. "Vamos abrir o chão da igreja", declarou Brennan a voz firme. "Precisamos das provas." Phillips hesitou, mas sabia que não havia volta. Eu o acompanhei quando empurramos os bancos para o lado. Arrancamos as tábuas com cuidado. O som da madeira sendo retirada parecia lamento. Abaixo, terra compacta, pedras misturadas com restos esquecidos. O primeiro golpe de pá encontrou algo sólido demais para ser apenas terra. E, então, a verdade emergiu. Ossos amarelados, anel ainda brilhando no dedo de deles, uma faca com cabo de prata coberta de ferrugem e, no terceiro, uma cruz de cobre ao redor do pescoço. Rebecca fechou os olhos. Eles não estavam sozinhos, disse com voz embargada. Eles gritam ainda hoje, para quem usar ouvir. Eu senti o estômago revirar. Brennan retirou a cruz com mãos cuidadosas, murmurando algo sobre registros de desaparecidos. Thompson começou a solucar alto. As lágrimas misturadas à chuva, e pela primeira vez vi homens e mulheres de Pine Hollow se arrolando não para rezar, mas para encarar o abismo moral em que viviam desde a fundação do lugar. Enquanto a noite caía, as gemeias continuavam lado a lado, as mãos dadas, os rostos pálidos iluminados por lanternas. Eu as observei e compreendi que ainda havia mais a ser revelado, mais sombras a serem trazidas à luz. O chão da igreja havia começado a falar e nós não poderíamos mais fingir que não ouvíamos. A madrugada caiu sobre nós como véu pesado, mas ninguém conseguiu deixar a igreja. O som da chuva havia diminuído e o cheiro de terra revirada pairava no ar, misturado ao odor metálico das relíquias recém-encontradas. Eu via homens segurando chapéus junto ao peito, mulheres abraçadas a si mesmas como se temessem dissolver diante de tantas verdades. E no centro de tudo o ancião Thompson, outrora orgulho e coluna da comunidade, agora apenas velho cansado, curvado sob peso que ele mesmo ajudara a erguer. "Não posso mais calar", disse ele, a voz rouca mas firme ecoando entre as paredes manchadas. Nós não queríamos matar ninguém, mas o medo nos levou. Silêncio absoluto, até as lamparinas pareceram vacilar. Jacob era meu cunhado, continuou lágrimas correndo pelo rosto sulcado. Ele nos amava e eu.
Io fui quemo atraio praca naquela noite. Achavamos que bastaria assustalo, fazelo jurar silencio. Mas ele lutou. E alguém golpeou Mary quando ela tentou fugir. Ouvir-se o relato foi como ser afogado em rio de gelo. As palavras vinham lentas, entrecortadas por solucos. Eu escrevia, as mãos tremendo, sentindo cada frase como corte. Thompson ergueu o rosto, os olhos úmidos refletindo as luzes trémulas. O pior, a voz dele falhou, e por instante pensei que não continuaria. O pior é que Mary estava grávida, gemeas. O médico confirmou depois, e ainda assim nos a enterramos em silêncio, como as crianças mortas dentro dela. Eu não aguentei olhar, paixei a cabeça tentando conter a náusea, mas as imagens se impuseram, altar manchado, uma mulher caída, uma vida não nascida arrancada antes do primeiro choro. Rebecca respirou fundo, a voz saindo como sussurro que parecia vir de muito longe. Por isso vemos tudo tão claro. Não eram só Hope e Faith. Eram 4 vozes que clamavam juntas. Rachel pegou a mão da Irma e por instante, as duas ficaram ali imóveis, como estátuas frágeis mas inabaláveis, enquanto os adultos ao redor desabavam sob a própria vergonha. Brennan tirou o chapéu e olhou para o chão. Phillips fechou os olhos e começou a rezar baixinho, pedindo perdão em nome de todos. Eu senti as minhas próprias lágrimas correrem, misturándose ao cheiro de terra e vela. Thompson caiu de joelhos, as mãos estendidas para as meninas, como se buscasse absolver o que sabia não merecer. Como voces sabem disso, como crianças podem carregar tamanha dor. Rebecca inclinou a cabeça, a voz serena mas carregada de algo que parecia vir de outra era. Nós não escolhemos, Sr. Thompson, elas nos contam. Elas estão cansadas, mas ainda esperam que alguém as honre. A noite avancou. Alguns choravam, outros permaneciam em silêncio, e eu fiquei sentado no chão, sentindo o coração bater no ritmo das lembranças alheias. Eu sabia, como uma certeza terrível, que aquele era apenas o início do acerto de contas. A confissão de Thompson abriu uma porta que jamais se fecharia. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida e incerta. E Pineholo parecia ter envelhecido décadas durante a noite. Ninguém falava alto. Até o mugido das vacas parecia distante, temeroso de quebrar aquele estado de suspensão. O juiz Harrison chegou pouco depois do amanhecer, acompanhado do xerife Mackenzie e dos marechais, e a igreja se transformou num tribunal improvisado. O piso ainda estava aberto em alguns pontos, revelando a terra revolvida e as sombras de ossos que insistiam em permanecer ali, como testemunhas silenciosas. Os moradores encheram. Os bancos, rostros abatidos, olhos vermelhos de choro e vigilia. Eu sentei ao lado do corredor central, caderno aberto, sentindo o cheiro forte de madeira molhada e das lamparinas acesas cedo demais. O juiz bateu a mão na Bíblia, impondo silêncio. Este lugar de culto se tornara por momento lugar de justiça. Quem tiver verdade a dizer, diga agora, diante de Deus e destes homens. Foi então que Brennan se levantou, a voz firme. Meritíssimo, apresento provas físicas de assassinato e ocultação de bens, relógio, uma bolsa de moedas e objetos pessoais, e apresento testemunhas incomuns, mas de precisão inquestionável. Todos os olhares se voltarão para as gemeas, sentadas lado a lado, mãos entrelacadas. Harrison franziu a testa, não por descrenca, mas pelo peso da situação, chamou Rebecca ao púlpito e a menina caminhou até lá com passos leves, como se flutuasse sobre as tábuas antigas. Senhorita Morrison, disse o juiz, a voz grave reverberando, como pode saber detalhes de crimes cometidos antes de nascer? Rebecca ergueu o rosto, olhos azuis refletindo a luz pálida. Porque elas me mostram, não em palavras, mas em imagens. Elas estão aqui conosco esperando há anos para que alguém me escute. Murmúrio atravessou a igreja. Rachel foi chamada em seguida, e suas palavras vieram mais baixas, porém ainda mais cortantes. Vemos os rostos, ouvimos os gritos, sentimos o frio das noites em que morreram. Não queremos isso, mas não podemos fechar os olhos. O xerife Mackenzie engoliu em seco. O juiz recostou-se, as mãos entrelacadas. Não posso explicar, disse ele, a voz carregada de honestidade rara, mas não posso negar as provas. O que essas crianças dizem confere com ossos, com nomes, com marcas que só os mortos poderiam ter descrito. Então foi a vez de Thompson ser chamado à frente. Algemado, e sua confissão pública fez-o argelar.
sim nos matamos. Fizemos isso para salvar a vila, para manter comida nas mesas. Que Deus nos perdoe. E, no entanto, o silêncio que se seguiu não foi de alívio. Foi de dor crua, ferimento aberto diante de todos. Rebecca e Rachel ficaram de pé juntas, e foi Rachel quem falou desta vez, com uma maturidade impossível. Nos perdoamos, mas o perdão não apaga a necessidade de justiça. O juiz assentiu, tirou o chapéu e declarou: haverá julgamento, haverá registros, e este lugar não poderá mais se esconder atrás de rezas. A justiça do homem deve começar onde a de Deus foi traída. Enquanto as algemas eram retiradas de Thompson apenas para serem colocadas de novo, desta vez como prova formal de prisão, e os sentimentos maus tremerem, e não era apenas escriba naquele instante, e era a testemunha de uma ferida antiga sendo finalmente lavada à luz do dia, mesmo que ao custo do coração de uma comunidade inteira. As horas seguintes se arrastaram, e o ar dentro da igreja parecia vibrar com as palavras que haviam sido ditas. O juiz Harrison permaneceu sentado, cabeça baixa como quem pesa cada decisão com a alma inteira. Ao seu redor, homens e mulheres tentavam assimilar o que significava ter vivido por anos sobre alicerces manchados. E via nos rostos a mistura de choque e vergonha, como se todos carregassem pedaço daquele crime coletivo. O ancião Thompson, agora algemado, mantinha os olhos fixos no chão, mas suas lágrimas continuavam a cair silenciosas. Ao lado dele, Samuel Bradford e Marcus Perry, outros dois fundadores, foram levados para a frente. Deles murmurou entre dentes: nos construímos escolas, ajudamos viúvas. Mas o juiz interrompeu a voz fria: com dinheiro roubado e sangue inocente. Isso não apaga nada. Rebecca, de onde estava sentada, olhou para eles com uma ternura melancólica e disse: as meninas dizem que não querem vingança, mas querem que vocês saibam: o que foi feito precisa ser reconhecido. Os olhos de Bradford se encheram de lágrimas. Eu escuto as vozes delas, noite após noite. Confesso, como se tivesse esperado décadas para dizer aquilo. A igreja inteira estremeceu. Eu também ouvi algo, pensei comigo mesmo, mas não me atrevi a falar. O juiz se levantou e olhou para todos. Tudo o que foi construído com dinheiro sujo será liquidado. O valor será dividido entre as famílias das vítimas. Pinholo deve aprender a viver com a verdade ou desaparecer. As palavras dele caíram como sentença final. Os bancos rangiam enquanto alguns se levantavam para protestar, mas ninguém teve coragem de gritar. As mulheres se abraçavam. Crianças choravam sem entender. Eu vi a esposa do ancião Thompson colocar as mãos no rosto e murmurar algo como uma oração apressada. Então ouvi a voz calma de Ezequiel, que até então havia permanecido ao fundo observando. Nas Escrituras aprendemos que arrependimento não é apenas palavras, mas atos. Restituição, confissão, mudança, a vila pode ser salva, mas o preço será alto. Eu escrevi tudo, palavra por palavra, mesmo quando minha mão começou a doer, a cruz entalhada atrás do púlpito parecia maior e por momento imaginei as sombras de Hope e Faith das crianças não nascidas, observando em silêncio. Rachel então ergueu a cabeça e falou com a docura de quem não tem odio no coração: as pedras ainda guardam sangue, mas a água pode lavar. A memória, porém, deve ficar. E naquele instante eu compreendi que a ferida de Pinholo jamais fecharia completamente, mas pelo menos agora, sob a luz fria daquele dia cinzento, o processo de cura havia começado. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro da terra úmida misturado às lágrimas, e continuei escrevendo, porque sabia que aquilo era maior que todos nós. Quando a tarde se aproximou, a chuva parou e vento morno atravessou o vale, trazendo o cheiro de folhas queimadas ao longe. O juiz Harrison reuniu os documentos, mas permaneceu no púlpito por mais alguns minutos, como se buscasse forças para dizer o que restava. Eu, sentado ao lado da janela quebrada, senti fio de luz dourada cair sobre as minhas anotações, iluminando palavras que eu mal acreditava ter escrito. O trabalho ainda não acabou, disse o juiz, olhando para o xerife Mackenzie. Precisamos verificar os locais indicados pelas meninas, o pouco da mina velha e o riacho do diabo. Se houver restos mortais lá, as famílias merecem saber. Mackenzie assentiu, mas antes que pudesse dar ordens, Rachel falou num tom quase inaudível. Não são só ossos, há histórias inteiras lá esperando. Elas dizem que o pouco guarda mais do que a terra mostra. Rebecca completou:
a voz firme. Alguns foram levados lá depois que Pine holo já tinha a igreja. Outros antes. Nem todos os culpados estão mortos. A frase eco como trovao. Murmúrios atravessáramos bancos. Alguns homens se entreolharam, e eu percebi olhares de pânico. Brennan estreitou os olhos e anotou algo. Ezequiel, que até então mantinha as filhas sob manto de proteção silenciosa, ergueu a mão e disse: Falem apenas o que deve ser dito. Não carreguem mais do que suas almas suportam. Rachel baixou os olhos, mas suas palavras seguintes soaram como sentença. O sangue derramado se espalhou além desta vila. Há outros que aprenderam o caminho que continuam. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. Eu pensei nos relatos de viajantes desaparecidos que ouvi ao longo dos anos, em cidades pequenas espalhadas pelas colinas, e senti frio antigo atravessar minha espinha. Harrison apertou a Bíblia contra o peito, respirou fundo e declarou: Serife, convoque homens armados. Vamos até a mina velha ao amanhecer. A multidão se dispersou lentamente, como cortejo silencioso, deixando a igreja mergulhada em ecos. Eu fiquei por último, observando as gêmeas sentadas próximas ao altar. Rebecca olhava para o vitral rachado, onde a luz agora se tornava vermelha pelo entardecer. Rachel acariciava a madeira do banco, como quem consola alguém invisível. Aproximei-me e sussurrei: Voces ainda ouvem as vozes delas? Rebecca respondeu sem olhar para mim: Sim, mas estão mais calmas agora. Elas sabem que a verdade está saindo. Senti as lágrimas virem sem aviso. Não eram só por elas, nem só pelas vítimas. Eram pelo fardo que pesa sobre quem vê demais e não pode fingir que não viu. Saí para o pátio e vi Ezequiel parado, braços cruzados, encarando o horizonte como se conversasse com o próprio vento. Quando passei por ele, ouvi sua voz baixa: A verdade liberta, mas primeiro ela devasta. Pine Hollow estava devastada, mas eu sabia que a noite traria sonhos ainda mais sombrios, e que o amanhecer na mina velha não nos daria descanso. Apenas mais verdades para carregar. O amanhecer seguinte chegou como silêncio pesado, e nos partimos em direção ao pouco da mina velha como homens que caminham para túmulo coletivo. O serife Mackenzie trouxe lanternas e cordas. Brennan carregava saco para recolher provas, e eu seguia com meu caderno, sentindo cada passo ecoar pelos campos encharcados. As gemeas andavam de mãos dadas, os olhos fixos adiante, como se estivessem sendo guiadas por algo que nenhum de nós podia ver. Ao chegar, o vento soprou forte pelas encostas e o pouco apareceu entre as pedras, coberto por folhas e raízes antigas. Mackenzie ordenou que amarrassem uma corda e começou a descer. O som de metal contra a pedra soou por longos minutos, até que grito abafado subiu das profundezas. Aqui há ossos, muitos ossos. Meu estômago revirou quando puxaram saco de pano com fragmentos humanos, pedacos de botas, lenco ainda com iniciais bordadas. Brennan segurou o objeto, as mãos tremulas, e disse: Pertence a dos homens desaparecidos. Tenho cartas descrevendo exatamente isso. Rebecca fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas pálidas. E Rachel murmurou: Eles estão mais leves agora. Mas não houve trégua, porque logo seguimos ao riacho do diabo, e lá, entre as águas turvas, encontraram correntes enferrujadas e mais ousadas, confirmando cada palavra das criancas. Eu escrevia febrilmente, mas sentia que nenhuma linha faria justica àquilo. Thompson, agora preso dentro da charrete ao lado de outros dois anciãos, chorava baixinho, repetindo frases entrecortadas. Não era para ser assim, não era para ser assim. O juiz Harrison permaneceu firme, mas ouvi enxuga discretamente os olhos quando o terceiro conjunto de restos foi retirado das águas. Ezequiel então se aproximou do grupo e disse em voz baixa: Que seja enterrado com dignidade, que a verdade não se perca de novo. Voltamos para Pine Hollow ao entardecer, e o que restava da comunidade reuniu-se diante da igreja sem teto, agora apenas esqueleto de madeira. Brennan leu em voz alta os nomes identificados, e cada nome era como golpe de vento gelado. Atravesando gueracos de silencio, Rebecca e Rachel caminaram até a terra revolvida onde antes estava o altar. Ajoelharam-se e entrelacaram as mãos em oração silenciosa. Eu senti peso ser doar, como se as almas inquietas tivessem finalmente encontrado repouso,
E naquele instante, sob a última luz dourada do dia, compreendi que Pina Hollow nunca mais seria habitada, famílias já haviam começado a partir, levando consigo a vergonha e as memórias. Mas também compreendi algo mais profundo, a coragem das duas meninas que, entre sonhos e dores, foram capazes de falar por quem não podia mais falar. O vento soprou suave pelas colinas, como um canto de despedida. Eu fechei meu caderno com as mãos trêmulas, sabendo que minhas palavras seriam lidas dia por quem buscasse compreender como a verdade pode atravessar a morte.